Por anos, a comunidade trans vem lutando por direitos humanos básicos e respeito. Essa luta permeia todos os campos da sociedade, incluindo a universidade. Embora tenha se feito progresso, ainda hoje este grupo encontra adversidades e vive em face do preconceito diário. É por isso que a luta ainda se faz necessária. É preciso defender o nosso direito de existir plenamente, de nos expressar como queiramos e de pertencer a todo e qualquer espaço. Nesse mini documentário, procuramos fazer com que todos vejam a diversidade de pessoas que vão ao UNB, mostrando corpos, identidades e visões diferentes dentro da comunidade trans no campus. Por favor, diga o seu nome, a sua identidade de gênero, seus pronomes de preferência, sua idade e o que você está cursando. Eu me chamo Aina. Meu nome é Charlie. Meu nome é Dominique. Sou o Klaus. Rafael Aquim Sarmento. Eu sou Tarsila. Tenho 19 anos, eu sou uma mulher transgênero e meus pronomes são ela, dela. Quais eram as suas expectativas antes de entrar na UNB em relação a como seria tratada a sua identidade de gênero? A UNB, ela pauta muito na diversidade, sabe? Quando a gente tá fora da UNB e começa a ouvir sobre a UNB, a gente pensa que a UNB é um lugar mais diverso, um lugar que permite todo tipo de pessoas, todas as raças, gêneros. E eu tinha muito essa ideia antes de entrar aqui. Quando eu entrei na UNB, eu não tinha grandes expectativas de como eu seria tratada, mas eu imaginava que seria uma violência um pouco menor do que realmente foi. Quando eu entrei na UNB, eu ainda não tinha me assumido, então foi uma grande dificuldade dentro da minha cabeça de conseguir lidar com o fato de que eu ia estar ingressando na universidade, sabendo quem eu era, mas sabendo que os outros não sabiam. Sempre tive um pé atrás, ainda mais por fazer o curso que eu estou cursando, né, que é agronomia, que é um curso muito elitizado, reservado mais para pessoas brancas e cis, né? Mas eu não deixei, assim, me abalar, me apeguei ao meu ciclo de convivência, aos meus amigos e fui de frente, assim. Mas eu sempre soube que eu ia ter essa dificuldade, principalmente dentro do meu curso. Eu sou uma pessoa não binária, meus pronomes são neutros. Eu tenho 18 anos e estou cursando letras. No momento de ingresso da UNB, você foi auxiliado por algum membro da universidade, sendo secretários, diretores ou alunos, para incluir o seu nome social na matrícula? No momento que eu fiz a matrícula, o moço que estava efetivando as matrículas já colocou meu nome social. Porém, assim que eu entrei na universidade, eu descobri que o nome social não aparece no sistema dos professores de forma adequada, né? Então, por mais que em algumas chamadas aparecesse, eu sofri muitas situações onde eu tirei SR numa prova e tal. Ou que os professores tinham acesso a esse nome que eu não utilizava e falavam na sala de aula, sabe? Então, eu fui auxiliado, mas foi uma política muito insuficiente. Eu consegui ajuda depois que eu mandei 1 milhão de e-mail para eles. Aí deu certo no final, mas eu que corri atrás, comecei a mandar e-mail, perguntei como que fazia e tudo. Eu entrei no ensino remoto, então eu não tive nenhuma orientação para isso e quando voltou presencial, assim, as pessoas não têm esse preparo aqui na universidade, então eu até hoje não fiz alteração de nome na minha matrícula e isso é uma coisa que está pendente e tenho certeza de que é uma coisa que eu vou ter que, um processo que eu vou ter que lidar por conta própria, assim. Meus pronomes de preferência são todos. A identidade de gênero é não binário. E eu curso design aqui na UNB. No seu momento de ingresso, lhe foi apresentado alguma outra medida de inclusão para pessoas trans? Não. Não. Não? Nenhum. Não. Pela UNB não. Eu tenho um amigo que, dá certas dicas, mas, é dele, não de algum outro lugar. A gente acaba sendo notificado muito mais sobre esse tipo de coisa através das pessoas que já estão inseridas, pessoas trans, não binárias, enfim, dentro da universidade do que através da própria universidade. O que eu vi foi muito mais dos meus amigos do que de qualquer orientação de gestão ou de pessoas do meu curso, ou algo do tipo. Eu tô no 7º semestre já, mas até hoje eu não tenho, muito conhecimento, assim, exatamente sobre as políticas que a UNB fornece para pessoas trans. Pode ser que a universidade esteja faltando, assim, na questão de promover essas políticas, divulgar e tal, porque eu também
Nunca cheguei a ouvir muito a respeito, então nem sei se tem políticas super, de fato, efetivas ou algo desse tipo. Eu sou não binário, meus pronomes de preferência são ele, ela. Eu curso letras em inglês desde 2018 aqui na UNB e eu tenho 22 anos. Você acredita que a UNB faz esforços para a inclusão de pessoas da comunidade? Olha, eu acho que esforço é uma palavra forte, né? Eu penso que o que eles fazem é um mínimo, não uma atitude pensada no, nossa, vamos incluir essas pessoas e tananã. É muito mais de, tipo, não podemos ter essa imagem de que nós não incluímos essas pessoas na universidade. A UNB não faz esforço nenhum em relação a transformar essa universidade em um lugar menos transfóbico. Eles só reagem quando existe uma pressão popular muito forte por parte das pessoas que exigem essa mudança. Mas eles nunca fazem por iniciativa própria, é só pela pressão das pessoas mesmo. Quando você se esforça para algo, é quando você vai além, né? Tipo, além ali do que já é esperado, inclusive por lei, né? Então, assim, entendendo a UNB enquanto uma instituição, o que ela faz, que, pelo menos assim, o que eu tenho conhecimento de que a UNB faz hoje, em questões, assim, maiores de inclusão, seria a inclusão do nome social no registro acadêmico. E isso é meio básico, né? Porque isso é previsto por lei, então, assim, não considero isso nada mais do que o mínimo. Então, acho que um esforço, não. Entende? Acho que a universidade poderia sim ter algumas medidas para conseguir ser um pouco mais acolhedora num quesito de políticas para manter pessoas trans aqui dentro. Precisa ser feito muito mais do que o mínimo para incluir as pessoas na comunidade, sabe? Então, eles tentam, mas não tentam bastante. Sou uma mãe trans. Eu tenho 21 anos, meus pronomes são ele e dele, e eu curso agronomia aqui na UNB. Você acha que a UNB é um lugar seguro para pessoas trans? Eu ainda tenho muitos receios se a universidade em si é um lugar seguro quando a gente está falando de fora da nossa bolha. É algo que não sei se dá para falar em segurança, necessariamente. A universidade em si, mesmo antes de me descobrir como pessoa não binária, já era um pouco preocupante, ainda mais tendo sido socializada como mulher. Então, segurança eu acho que é mais quando a gente está perto dos nossos amigos e perto da comunidade de fato. Agora, andar sozinho, não. Não é e não vai ser por muito tempo. Eu acredito que eu, como pessoa trans, preta, dentro da Universidade de Brasília, eu tenho muitas dificuldades, assim. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com banheiros, tem muita dificuldade com chamada dentro da sala de aula. E eu acredito que cada dia que passa fica mais evidente as violências que nós sofremos dentro da universidade e o quanto que essas violências não são validadas o suficiente para algo ser feito de verdade, assim. Então, um tempo atrás eu achava um pouco, mas agora eu tô meio tipo, não sei mais, mas tipo, ainda tá melhor do que em outros lugares, mas não muito, muito seguro. Por que seu pensamento está mudando? Porque por causa do acontecimento na RU e principalmente por causa da reverberação e das respostas por causa disso. Eu fico tipo, caraca, nunca imaginei que na UNB ia ter coisa assim. Eu sou transmasculino, não binário, sou bissexual, meus pronomes são masculinos e neutros, eu tenho 22 anos e eu estou cursando turismo no último semestre. Você se sente acolhido aqui dentro da UNB? Eu me sinto acolhido pelos meus amigos e pelas pessoas daqui da universidade que eu conheço que são da comunidade trans, mas eu não me sinto acolhido pela universidade em si. Eu me sinto bem acolhido, especialmente por meus colegas. Eu não senti assim muita coisa em relação à própria UNB, é uma coisa mais indiferente. E acaba que a maior parte dos esforços assim, de acolhimento que eu tenho visto são pelos próprios alunos. Eu não acho que a gente é acolhido de fato pelos docentes, pelos discentes. Eu não acredito que a gente tenha esse acolhimento. A gente sempre vive uma solidão e é muito complicado você também ter relações com outras pessoas trans, porque
geralmente você não consegue encontrar elas por aí, entende? Então você acaba ficando sozinha. Então eu acho que a gente não é acolhida aqui na UNB. Eu sou como um problema que eles não conseguem lidar, sabe? Ou enfim, sufocar, mas não é como se eu fosse desejado ou querido, ou acolhido. Eu sou uma variável. É isso, tipo, se fosse um acolhimento verdadeiro, nós não passaríamos por grande parte dos problemas que a gente passa e que a gente tem que enfrentar dentro da universidade sendo pessoas trans. Eu sou um homem trans, eu tenho 19 anos e estou cursando Ciências Biológicas, licenciatura. Meus pronomes são ele e dele. Como você acha que se diferencia o dia a dia de uma pessoa trans e de uma pessoa cis na universidade? Banheiros, né? O banheiro, Os banheiros. Banheiros. Usar o banheiro. grande parte das pessoas cis que vivem e que estudam aqui na Universidade de Brasília não sabem o que é ter vergonha de entrar numa sala atrasado e todas as pessoas estarem te vendo porque você é claramente fora de um padrão. Eu tenho colegas que são de artes visuais e que têm aulas, por exemplo, com um modelo vivo, e aí essas pessoas, quando estão em momentos de disforia, terem que lidar vendo outros corpos e aí perder pontuação por falta, essas coisas. Tipo, não são vivências que pessoas cis vão saber como que é ter dentro da nossa universidade. Essas pessoas não têm noção do que é ter que ficar segurando, tipo, para ir ao banheiro por horas ou deixar para ir ao banheiro em casa, porque quando entrar no banheiro você vai receber olhares. Eu, particularmente, falando do meu ponto, tenho acesso ao banheiro masculino da UNB e, assim, é um acesso muito violento, assim. Eu entro no banheiro, entro rápido, entro de cabeça baixa, entro completamente sem postura, porque eu sei que qualquer postura que eu estiver tendo nesses ambientes e essa postura fizer as pessoas que estiverem ao meu redor perceberem que eu não sou uma pessoa cis, isso vai me acarretar diversos tipos de violência. Então as diferenças são várias, bem complexas e bem difíceis. Desde o levantar da cama, pegar o ônibus, usar o banheiro, tudo na vida de uma pessoa trans é diferente, porque tudo é um desafio. Eu ir no banheiro, ir ao banheiro, que é uma coisa assim simples para uma pessoa cis, para mim é um motivo de medo, porque eu posso ser ridicularizada, eu posso ser maltratada, eu posso ser agredida. Então, uma coisa simples que é ir ao banheiro se torna uma violência na vida de uma pessoa trans. Na universidade em geral, assim, as pessoas estão sempre procurando ali não só iniciar a sua vida acadêmica, mas se inserir no mercado de trabalho. E, como a gente sabe, a empregabilidade para pessoas trans é uma questão muito precária mesmo no Brasil, sabe? Então, tipo, quando a gente entende que 9 a cada 10 pessoas trans dependem da prostituição como a única fonte de renda, justamente porque é muito comum que essas pessoas sofram com questões em casa, né? Pessoas que ainda moram com seus familiares. Então, acho que é uma grande questão, assim, a busca pela empregabilidade, sabe? Como uma pessoa trans, você acaba se preocupando muito mais com tudo ao seu redor, identificando, assim, tentando ver quem seria mais propício a ter algum ataque, como você está se vestido, como você está aparecendo, como as pessoas estão te lendo de uma forma que uma pessoa cis não estaria. Eu, pessoalmente, como passo bem como um homem, acaba que eu tenho uma preocupação um pouco menor do que pessoas que não passam. Especialmente com, tipo, a falta de banheiros não binários, em relação ao UNB, que é um problema para a nossa comunidade. Toda vez que eu conheço um professor novo, tem aquele período que eu fico morrendo de medo, sem saber se ele aceita que eu existo ou não. Eu fico tipo, meu Deus do céu, qual é a opinião desse professor? Então tem isso. Também tem a coisa dos banheiros, que tipo, até hoje, eu nunca entrei num banheiro da UNB, eu fico longe, espero chegar em casa, porque morro de medo. E também tem a disforia, mas aí não é muito sobre a UNB, é mais sobre a vida, que tem dia que é complicado por causa da disforia e tudo. Eu sou uma mulher trans, meus pronomes são ela, dela. Eu curso Ciências Sociais aqui na UNB e eu tenho 21 anos. Você ou alguém que você conheça já passou por alguma situação de preconceito dentro do espaço da universidade? Já inúmeras vezes, e eu sinto que a maioria dessas situações passam batido, porque a gente sabe que ao denunciar a gente vai receber muita retaliação
a gente não vai ser protegido em nenhum sentido, não vai receber um suporte, sabe, nem psicológico, terapêutico, enfim, em nenhum sentido. Eu, inclusive, nunca denunciei formalmente porque eu não tinha capacidade psicológica para aguentar esse desgaste e continuar fazendo as coisas que eu preciso, né, no cotidiano. Um dos exemplos é uma pessoa que eu conheci na minha residência, e essa pessoa, bem na época que estava começando a fazer a transição, efetuou a troca do nome social, e para a aula foram enviadas 2 chamadas, a com nome morto e a com nome social. E a professora utilizou da chamada errada por inúmeras aulas, por semanas, assim, mesmo desde a primeira sendo advertida que não era a chamada correta, não é assim que funciona, e continuou insistindo no erro, até que a própria turma teve de fazer um levante, né, para isso deixar de acontecer. E só assim isso deixou de acontecer, sabe? Foi depois de semanas e muitas aulas de desconforto. Em uma matéria, eu tive um professor que intencionalmente usava os pronomes errados em relação a mim. Repetidamente, sem aceitar nenhum tipo de correção. Eu consegui apoio de algumas pessoas da turma que depois se revelaram como membros da comunidade, mas acabei não indo muito atrás e tinha coisas maiores para se preocupar, na verdade. Um dos mais recentes foi de uma amiga minha que formou há pouco tempo. Ela cursava comunicação organizacional aqui na UNB. E ela teve um problema muito sério com o professor, numa matéria em que ela já tinha um nome social incluso há muito tempo e tal. Esse professor que dava aula para ela constantemente tratava ela no masculino e, enfim, cometia diversas agressões, mesmo ela sempre se reiterando enquanto uma mulher trans, não era suficiente, assim, era realmente uma questão meio... uma marcação, sabe? Não era um erro, assim, qualquer, ou algo que se comete uma vez, mas que se corrige depois, né? Ela passou por situações muito chatas com esse professor, muito desnecessárias, e aí ela acabou levando o caso para a coordenação do curso. Ele foi apenas notificado e não punido ou alertado de qualquer forma, e ele apenas retirou ela da matéria. Sem avisá-la, ela precisava da matéria porque ela já estava quase se formando. Então, ela acabou sendo retirada da turma e teve que pegar no outro semestre com um outro professor. Mas foi uma situação um pouco chata, porque o caso não deu em nada no final das contas, o professor não foi punido, inclusive está dando aula normalmente aqui na universidade, e é um caso que ficou por isso mesmo, né? Não há um manejo da situação. Geralmente os agressores saem impunes e nem sentem, sabe, que, enfim, foram violentos. Como você acredita que a comunidade estudantil poderia melhorar o seu apoio às pessoas trans? Principalmente indo atrás de conhecer mais pessoas trans, porque às vezes eu sinto que as pautas que de fato são importantes para pessoas trans não são levadas pelo corpo estudantil enquanto uma pauta pertinente dos estudantes, né? Então eu acho que conseguir ter essa visão também de que pautas trans são pautas do corpo estudantil. Ser mais aberto tanto a novas coisas quanto a pergunta também, porque quando uma pessoa tem uma dúvida e ela não pergunta ou fica com medo de saber mais, acaba indo para um lado que ela vai ficar só com as coisas que ela ouve de outro lugar, e aí vem muito preconceito, vem muita coisa. Então eu acho que tinha que ser uma coisa mais falada e mais normalizada. Conversando com a comunidade, estando aberta para poder ouvir o nosso lado. É claro que ninguém é professor de ninguém, a gente não tem o dever de comunicar exatamente, educar as pessoas, mas seria massa essa abertura para poder entender alguma coisa. Se alguém falou que não gostou, você ouvir por quê. E não, sabe, ficar desqualificando o que a outra pessoa dentro da comunidade sentiu. Tenha chegado a sua hora de sentir o peso da minha mão. Enquanto a instituição UNB, que políticas podem ser adotadas para a melhoria do convívio de pessoas trans na universidade? A primeira coisa que eu pensei é banheiro neutro, porque eu preciso muito de um banheiro neutro. E também, tipo, ter alguma coisa oficial que mostre que a gente tá de boa, porque uma coisa é o movimento dos estudantes chegar e tipo, essas pessoas aqui existem, elas são legais.
Outra coisa é a UNB. Chegar aí, tipo, olha, a gente tá do lado dessas pessoas aqui, eles são de boa, não precisa ter medo, não precisa ter nada. Isso eu acho que seria uma coisa muito importante. E eu acho que a universidade também poderia promover medidas como eventos ou disciplinas voltadas especificamente para a questão do trânsito de gênero e das pessoas transexuais, e criar políticas também para poder auxiliar a nossa vivência e facilitar o nosso convívio na universidade. É claro que isso vem primeiramente de escutar, né, os estudantes da comunidade trans, entender quais são as pautas realmente vigentes para serem resolvidas para melhorar o dia a dia dessas pessoas dentro da universidade. Na minha visão, uma das coisas que diariamente causam mais impacto na vivência de uma pessoa trans dentro da universidade é a questão dos banheiros. Eu acho que a UNB poderia assim, fazer o melhor papel na hora de conseguir educar um pouco pessoas do corpo estudantil no geral, em questão a pessoas trans usando os seus devidos banheiros, sabe? Acho que ainda tem muita pouca informação acerca disso que a UNB poderia promover, entendeu? A UNB poderia dar um pouco mais de voz a questões que às vezes a gente está tentando falar e que tipo, não somos ouvidas, entendeu? Assim, como uma pessoa que cursa design, a gente tem um pouco acesso às mídias e tudo mais, a gente podia tentar fazer com que isso chegasse até as pessoas, com que isso fosse pauta, que estivesse que estivesse em pauta não somente dentro da comunidade, só quando ocorrem alguns problemas, mas para fazer esse papel de integração de alguma maneira. Então, assim, se pronunciar a respeito. Agora, voltando um pouquinho nessa semana, tenho certeza que você ficou sabendo do caso que aconteceu no RU sobre toda a situação. Eu queria te perguntar se te atingiu de certa forma, se sim, como atingiu, e o que você acha que a universidade poderia ter feito em relação àquilo no dia ou depois que até então não aconteceu, né? Porque até então a universidade permanece em silêncio. Eu sou uma das pessoas que está à frente do projeto da UNB Neutro, que institui banheiros na UNB, no campus. A gente sofreu muitos ataques antes dessa situação acontecer, né? Só que algo que também aconteceu foi que tivemos muitas reuniões internas com a própria UNB, e uma última reunião que eu tive contou com a presença de pessoas do RU, e eu falei que aquele formato de banheiro, mais cedo ou mais tarde, ia dar um grande problema. E quando eu falei isso, eu fui desacreditado, né? Meu apontamento não foi levado a sério da forma como poderia ter sido. Eu sinto que era uma questão de tempo, mas eu acho também que talvez se fosse uma pessoa trans de outro recorte, ela não teria tido aquela reação, sabe? Ela não teria reagido agressivamente. Tanto que são situações que acontecem cotidianamente, né? Não foi a primeira vez que uma pessoa trans foi expulsa de um banheiro na UNB. Eu espero que não seja a última, mas assim, não dá pra gente afirmar isso. E eu sinto que foi uma situação onde as duas pessoas envolvidas se machucaram muito, com microagressões estruturais para tentar ter um certo poder naquela situação, né? E que o tratamento da UNB foi completamente errado. Primeiro que os funcionários ou algum segurança da UNB deveria ter afastado as duas, visto que estava acontecendo um conflito desde o início. Então, eles foram completamente... deixaram, né, a coisa escalar. E também acho que a UNB deveria ter feito um acompanhamento psicológico, terapêutico com essas duas pessoas e procurado uma forma de mediar essa situação, coisa que também não aconteceu em nenhum momento. Então, as medidas que a UNB tomou foram insuficientes em todos os sentidos, né? Inclusive quando essa situação escalou e foi para a TV, foi para os canais de notícia, a UNB não se posicionou em relação a ser contra a transfobia. E num país que mais mata pessoas trans, né? Então, tipo assim, isso é estrutural. Isso nos mostra como a UNB não está assim tão interessada na nossa segurança, no nosso conforto. E eu falo no sentido da comunidade mesmo, não falo pensando nessa situação isolada, que foi um estopim e que é uma situação com várias nuances, mas é uma situação que se repete.
E muitas vezes a maioria das pessoas não vai reagir violentamente. A pessoa vai se calar, sair do banheiro e, sabe, ter seu psicológico destruído. E não tem ninguém preocupado com isso. Tipo, a UNB não tá pensando em estratégias para que coisas como essa não aconteçam mais, né? As trans chegaram nessa universidade.